Toda história tem um começo. E não há começo algum sem personagens que, desde o início, repartem o peso de cada página escrita. Quando eu conheci o Sr. Adel, foi na época da farmácia Drogamar, que existia no calçadão da cidade. Era uma loja de uma porta só e sempre com muito movimento. Chamava atenção pelo movimento, pela fila, por ser a primeira farmácia de Araçatuba que precisava de senha para o atendimento. Às vezes ficava até 30, 40 pessoas esperando, mas mesmo assim elas esperavam. Naquele tempo a gente fazia de tudo um pouco, não tínhamos setores tão definidos. O Sr. Adel trabalhava no caixa, a dona Alba, né? Era menos funcionários, mais reduzido, mas assim, sempre teve a equipe muito unida, um ajudando o outro. Do seu Adel, eu me lembro dele no caixa, né? Porque só tinha um caixa, então ele sempre estava ali presente. E eu vi o seu Adel trabalhando no caixa e as contas eram feitas de cabeça. Então, ele mesmo sentia a quantidade de pessoas, ele tinha uma proximidade bem grande do nosso próprio cliente. Mesmo com pouco contato com o seu Adel, eu sempre vi ele ajudando ali no balcão, dando sempre atenção para os clientes. Ela acabou se tornando uma empresa muito aconchegante, muito família. Acho que todos os funcionários sentiam isso lá. A sensação de família, de que éramos todos uma coisa só, era intensa. Então a Drogamar no calçadão, ela mostrou o que realmente é ter um trabalho em equipe e ser família no ambiente de trabalho. Uma coisa que sempre me chamou a atenção desde a época do calçadão é a humildade, do Sr. Adel. O modo como ele entrava na loja. Ele cumprimentava todo funcionário, sabia o nome de todo funcionário. Até hoje os colaboradores elogiam a sua postura em relação a nós. Aquela experiência toda dele, aquele caráter, aquela humildade de sempre, nunca mudou. É impossível não lembrar da educação, do carinho que ele sempre teve com todos os funcionários. Eu costumo dizer que falar do Sr. Adel é muito fácil, tamanha as qualidades e virtudes que ele tem. O difícil é ser como ele. A simplicidade dele, a humildade de ouvir a gente, e sempre ele foi assim. Uma coisa que me marcou muito, o tempo da Drogamar lá, da Rua Marçal Deodoro, e o Sr. Adel, com toda humildade, pediu uma carona para mim. Aí o Sr. Adel, com toda humildade, montou na garupa da minha bicicleta, e eu não sei se ele vai lembrar, eu levei ele na casa dele. O Sr. Adel, ele sempre se preocupou muito com o futuro dos seus funcionários. Desde que eu entrei na farmácia, depois de um ano eu entrei na faculdade, e ele sempre me perguntava, e aí, como tá a faculdade? E recentemente eu concluí, eu fui avisar ele que eu tinha acabado e tinha me formado. E nesse tempo todo eu tive muitos aprendizados, né? Mas um aprendizado que eu vou levar para a vida inteira é que aonde for, sempre eu vista a camisa da empresa, né? Talvez vocês não tenham noção, você mudou várias vidas. E não só a minha família se sustenta dali, que eu, como hoje, mais de umas 400, né? Hoje, se eu sou uma profissional, hoje, se eu tenho a oportunidade de estar trabalhando na área que eu sou formada, se eu tive a oportunidade de ter feito uma faculdade, foi graças à farmácia, graças à família do Sr. Adel. Tenho imensa gratidão por eles, por tudo que eles fizeram pela gente, sempre, né? Hoje, o pouco que eu tenho, eu devo muito na empresa, que sempre ajudou, né? E tenho muito a agradecer pela oportunidade de emprego que o senhor me deu, que o senhor acreditou em mim, confiou. O senhor nunca nos tratou como funcionário, o senhor nos tratou como realmente companheiros, como se nós dividíssemos tudo com o senhor. Não como simples funcionário, mas sim como uma parte da família, que é o que nós nos identificamos hoje. Que é muito orgulho, é muito gratificante a gente tá junto com eles, né? Porque a gente se sente assim uma família, né? E eles podem ter certeza que sempre vai estar contando comigo para tudo que deve e ali a gente vai estar junto ali. Eu acho que a gente amou primeiro o Sr. Adel e dentro dele ele nos mostrou que era aquela empresa e aí o amor se expandiu. O Sr. Adel não ensinou para mim trabalhar, ele me ensinou a amar. Toda história tem um começo, mas só as histórias que valem a pena de serem contadas se transformam em um legado. Legado muito mais amplo do que as 5 lojas de sucesso que movimentam milhares de pessoas por dia. Muito mais profundo do que o sustento às mais de 300 famílias. E muito mais simples do que o crescimento econômico gerado a toda a região.
O legado desta história se resume em amor e compromisso. A família aumenta a cada dia, preparada para ganhar o Brasil. Esparramando pelos 4 cantos do país, esse mesmo amor e compromisso que víamos todos os dias em frente à loja. Nós somos os que agradecem pelo exemplo e por nos confiar tamanha e importante missão, a de continuar. Toda história tem um começo. Mas a nossa é uma daquelas que não tem fim.